Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto que comanda a lição do dia, que é o texto O que é o Pecado. Estamos na segunda parte do nosso livro de exercícios. O que é o pecado? Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo, tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para contemplar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez. Não existe pecado. A criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Passamos então para a lição do dia. Nós estamos hoje na lição 257. Que eu me lembre de qual é o meu propósito. Se eu esquecer a minha meta, só poderei ficar confuso, em dúvida a respeito do que eu sou, e assim em conflito nas minhas ações. Ninguém pode servir a metas contraditórias e servir-lhes bem. Tampouco lhe será possível funcionar sem profunda angústia e grande depressão. Que estejamos determinados, portanto, a lembrar-nos do que queremos hoje, para que possamos unificar os nossos pensamentos e ações de modo significativo e realizar apenas o que Deus quer que façamos hoje. Pai, a oração. Pai, o perdão é o meio que escolheste para a nossa salvação. Que não nos esqueçamos neste dia de que não temos nenhuma vontade senão a tua. E assim o nosso propósito também tem que ser o teu.
se quisermos alcançar a paz, que é a tua vontade para nós. Pai, que eu me lembre hoje de qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito, né? Então, como é que nós vamos praticar essa lição hoje com as nossas crianças interiores? Nós vamos voltar lá atrás, né? Já com as crianças maiorzinhas, né? Tipo, depois de uns 5 anos. E vamos verificar com aquela criança, a sua criança interior, o que ela mais gostava de fazer. Do que ela mais gostava de brincar. Com que ela gostava de passar o tempo, né? Quais eram as coisas que deliciavam a sua criança, né? Quais eram as coisas que deliciavam a sua criança? Conta pra mim. Escreve no seu caderninho de criança interior, né? Gente, eu não sei se eu falei pra vocês o nome da minha cliente que me deu aqueles presentinhos da criança interior ontem. E se eu não falei, é a minha amada Beatriz, tá? Então, Bia, muito obrigada, tá? Enfim, o que eu quero dizer aqui? Que você faça hoje uma lista das coisas que você mais amava fazer, tá? As coisas que você mais amava fazer quando você era criança. Do que você mais gostava, né? E aí você vai ter algumas pistas, alguns vislumbres do que vem a ser o seu propósito de vida. Outra dica que eu já dei aqui é quais são aquelas coisas que você faz e que as pessoas sempre te elogiam. Elas sempre falam pra você assim: nossa, você cozinha muito bem. Nossa, você é excelente nos esportes. Nossa, você ensina muito bem. Você se comunica muito bem. Quais são essas coisas? Tá? E você vai ver uma grande semelhança, né? Com relação àquilo que você gostava de fazer quando você era pequena, né? Eu já contei pra vocês aqui que eu aprendi com a minha professora de astrologia kármica, que ela fala que aos 7 anos de idade você estaria fazendo o que é o seu propósito de vida. Então vá ver do que a sua criança estava querendo brincar. Do que ela gostava de brincar. Comigo bate perfeitamente. Era a época que eu mais estava lendo, era a época que eu estava fazendo o meu catecismo, muito interessada em estudar a religião e entender os ensinamentos de Jesus. Era a época que eu era muito devota à Virgem Maria, né? Acho que já contei isso pra vocês, que eu rezava muito, que eu andava com meu livrinho de orações dentro de casa. E era a época que eu brincava de boneca, de sentar minhas bonecas na cama e fingir que eu tava dando aula pra elas. Que eu era pobre e não tinha um quadro negro, né? Então eu fingia. Nem sei se era porque eu era pobre, porque não tinha, né? Porque também um pequeno quadro negro acho que nem devia ser tão caro naquela época, tá? E aí você pode... Por que ela diz isso? Porque aos 7 anos e aos 14 também, você pode olhar o que você fazia aos 14. Aos 14 também eu tenho evidências sensacionais da minha missão de vida, né? Eu estava muito interessada em computadores, em aprender a mexer com computador. Eu estava muito interessada em ciência, né? Que é com o que eu trabalho hoje, né? Meu trabalho normal, né? Tava muito interessada, né? E é isso, né? E eu também gostava naquela época de ajudar minhas colegas, minhas amigas, quando tinham alguma dificuldade no colégio, se eu pudesse, né? Então, vá lá nos seus 7 anos, vá lá nos seus 14 anos e veja os seus interesses na época, tá? E faça uma lista e aí isso vai te ajudar a você se lembrar de qual é o seu propósito. Claro que nós estamos, eu tô sendo repreendida aqui gentilmente pelo Divino Espírito Santo. Claro que nós estamos falando sobre isso num sentido mundano, né? No sentido de um curso em milagres, qual é o meu propósito aqui, né?
O meu propósito aqui é eu me lembrar de quem eu sou. É eu me lembrar de que eu nunca estive separada do Criador. Nunca. De que eu e meu Criador somos um só. Uma só. Porque Deus é mãe também, né? A gente fala mais de Deus Pai, mas Deus é Pai e Mãe, né? Deus é o todo, de tudo, né? Então nós temos que nos lembrar disso, né? Mas o que acontece? Quando nós alcançamos o nosso propósito de vida, digamos assim, mundano, isso significa que nós estamos nos reconectando com o nosso eu superior. Por isso que ela diz que aos 7 anos a gente vai ter esses vislumbres, porque seria uma idade na qual nós estaríamos, isso faz muito sentido, de acordo com todo um estudo que eu tenho a respeito do desenvolvimento do ser humano e o despertar dos chakras, né? Isso faz muito sentido porque no nosso 7º ano de vida nós estamos abrindo o nosso chakra da coroa, que é o chakra da nossa conexão com Deus, com o nosso eu superior, com a nossa consciência crística, tá? Então, só para o Espírito Santo não brigar comigo, nós precisamos nos lembrar que o perdão é a nossa função aqui e também o nosso propósito aqui, né? Então, falando aí dos 2 níveis, tá bom? Muito bem. Então, agora a gente passa para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, tá? Texto do dia 257 do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, da nossa querida Marianne Williamson. E aí ela diz assim: consciente das minhas fraquezas, eu as entrego a Deus. Esse texto, gente, ele é muito poderoso. Então, quero que vocês considerem essas instruções que eu vou dar aqui, né, que a própria Marianne dá no texto dela, como muito importantes para o desenvolvimento espiritual de vocês, tá? Isso aqui é uma etapa que não pode ser pulada. Ah, não, eu não vou fazer isso. Bom, então você não vai alcançar o que você está buscando. Definitivamente. Enquanto você não começar a fazer isso aqui numa base diária. Identificar as suas fraquezas, as suas falhas, os seus defeitos de caráter, né? Como se diz nos Alcoólicos Anônimos, e entregá-los todos para Deus e pedir que Ele os corrija dentro da sua mente, onde apenas dentro da mente a correção é possível, tá? Em vez de tentar esconder as minhas falhas, eu conscientemente desejo encontrá-las para entregá-las a Deus. Tudo aquilo que eu dou a Deus, então Ele retirará de mim, né? Então, se eu entregar essas falhas a Deus, Ele vai removê-las de mim. Amorosamente, sem traumas, tá? Ele não vai me punir, mas em vez disso, Ele vai me corrigir a minha mente. Eu não temo a vingança de Deus, porque Deus nunca é vingativo. A minha maior dádiva para Deus e para os outros é ser quem eu sou capaz de ser. Que hoje possa ser um dia de crescimento para mim. Que hoje possa ser um dia de crescimento para mim. Que eu possa não repetir os padrões antigos, mas alcançar as regiões do meu ser mais elevado. Que Deus possa levar embora de mim tudo aquilo que é falso e me fortalecer na sua beleza e na sua verdade. A oração. Querido Deus, eu busco ser quem eu sou capaz de ser. Por favor, retire de mim as coisas que eu penso que escondem a sua luz em mim. Que hoje possa ser um dia no qual eu me liberte dos antigos hábitos de medo que me aprisionam. Amém. Tá? Então, que hoje eu possa identificar as minhas falhas de caráter. Que hoje eu possa identificá-las, que hoje eu possa estar consciente delas, né? Que hoje eu possa estar consciente da minha arrogância, dos meus julgamentos, das críticas, da inveja, do ciúme, da ilusão da posse, né? Da possessividade, da ganância, né? Do egoísmo, da minha mediocridade, né?
que eu chamo aqui de mediocridade? É querer fazer as coisas ali o mínimo necessário para alcançar aquele resultado do qual eu preciso, seja no trabalho, seja na minha vida pessoal, né? Do meu snobismo, né? Que eu possa estar consciente do quanto eu ainda desejo ser especial e estar acima dos outros, né? E aí o que eu faço? Eu pego tudo isso e eu entrego nas mãos de Deus e peço que Ele amorosamente remova esses defeitos de caráter de mim, né? Ah, já que some de uma hora para outra? Não, não some. Não some. Mas quando o tempo passar, quando você olhar para trás, você vai falar assim, nossa, como eu tô menos fofoqueira, né? Como hoje eu perco 10% do tempo que eu perdia comentando sobre a vida dos outros, falando mal dos outros, né? Nossa, como hoje eu tô menos crítica, como hoje eu tô parando de me incomodar com a vida dos outros e vivendo a minha vida, né? Hoje em dia, gente, tem coisas na minha vida, né? Esse final de semana, eu soube de determinadas coisas que, digamos assim, estavam acontecendo pelas minhas costas, né? Com pessoas que se relacionam comigo. E aí eu olhei para todo aquele movimento, sabe? No qual há 10, 15, 20 anos atrás eu poderia estar envolvida naquilo, e eu falei assim, nossa, como essa energia não tem nada mais a ver comigo, sabe? E tipo assim, deixa isso pra lá. O que as pessoas estão falando de mim é problema delas, o que as pessoas acham que eu sou é problema delas, o que as pessoas inventam a meu respeito é problema delas, sabe? Gente, são muitos anos de trabalho pessoal para chegar nesse nível. Mas chegar nesse nível de realmente falar, eu não posso fazer nada, eu não tenho possibilidade de controlar a ação do outro sobre a respeito da minha vida. Então, assim, gente, as energias com as quais a gente se envolve, né? E o nosso próprio apreço por essas energias de baixa densidade, à medida em que nós vamos investindo seriamente no nosso trabalho pessoal, isso vai diminuindo, tá? Então a gente vai mudando mesmo, né? Então faça uma lista dos seus principais defeitos que você gostaria que Deus removesse de você, né? Então, assim, eu orei muito, pedi muito a Deus para me ajudar a me acalmar no trânsito, né? E nossa, como eu melhorei, né? O trânsito é o meu grande desafio, né? Então, também por essa razão, eu escolho um horário de trabalho para eu minimizar o meu enfrentamento do trânsito, né? Mas ontem, por exemplo, eu tive um compromisso antes de ir para o trabalho e a minha intuição me falou, faça o caminho X, sem motivo nenhum. E eu fiz o caminho Y, que eu faço todo dia, que é um pedaço do caminho que eu faço também para ir para o trabalho. Tinha um pedaço do caminho comum. E aí, quando eu cheguei no caminho X, no caminho Y, tava tudo parado. Eu falei, caraca, minha intuição me disse que era para ir pelo outro lado. Caraca, como assim? Mas eu me acalmei, eu me centrei. E eu passei aqueles, sei lá, 7, 8 minutos de engarrafamento ali centrado, né? Então pode parecer bobo para vocês, mas para mim é um desafio. Então foi um desafio que de alguma forma eu consegui superar, né? Então é basicamente disso que ela tá falando. Então faça sua lista também das coisas que você quer, nas quais você quer melhorar, tá bom? Bom, ontem eu li e comentei a mensagem da Silvana e ela me respondeu. Então eu vou ler a resposta dela para vocês, tá no YouTube. Ela escreveu uma mensagem bem grande. Obrigada, Silvana, não precisa se desculpar por ter escrito uma mensagem grande, tá? Faz parte, que legal que você tá aberta a contribuir com a gente, porque obviamente muitas pessoas
estarão se beneficiando desse comentário e do comentário de ontem, e vamos lá. Ela botou assim, a Silvana Lima. Boa noite, Jaque. Eu sabia que você ia comentar sobre a minha fala. Conexão de mentes, né? Em momento algum eu me senti exposta e deixei os comentários, porque acho que muita gente passou por isso. Que a sua resposta acalente, não é acalante, é acalente o coração de todos. Depois de adulta, eu conheci a constelação familiar, graças a Deus. E aí eu entendi que estava tudo certo. Tudo teve que ser do jeito que foi. Entendo as dores da minha mãe, pois ela perdeu a minha avó com 3 anos de idade. Minha avó, com 23 anos, foi vítima de um infarto fulminante. Olha o drama dessa mulher. Olha que tristeza. Não foi uma infância fácil para eles, até num orfanato viveram, porque o meu avô, na época, fez o seu melhor, mas não tinha estrutura psicológica para dar conta de 3 crianças, né? Imagina, o avô tinha 3 crianças quando a Silvana, quando a mãe da Silvana falece de um infarto fulminante aos 23 anos, né? Surreal, né? E eu comentei com vocês aqui do meu professor da academia, né? Que faleceu aos 36 anos, né? E foi um choque para todos nós, daquela comunidade ali, da academia, né? Imagina uma pessoa que falece de um infarto aos 23 anos, né? Nós temos que realmente valorizar e aproveitar a vida, né? Por isso é importante que você encontre logo o seu propósito de vida, além de perdoar, tá? Ela sempre disse que nunca teve amor, né? Nunca tinha tido amor, nunca tinha conhecido o amor. Por isso não sabia amar e só deu o que tinha. Concordo, mas eu acho que é a escolha de cada um de nós, como você mencionou, exatamente. É uma escolha. Se eu não sei amar, então eu posso aprender, né? Eu não vou me condenar. Ah, eu sou analfabeta, mas eu posso aprender. Ah, eu sou analfabeta digital. Eu posso aprender, né? Ah, eu não sei resolver uma equação de matemática e eu gostaria de saber. Eu posso aprender, né? Eu gostaria de estudar álgebra linear. Eu posso aprender. Esse que é o barato da vida. Eu não sei amar, eu não sei tratar bem os outros, eu posso aprender. Eu sou indissociável, eu posso aprender a deixar de ser. Eu não sei cozinhar e eu tô louca por um homem que adora mulher que cozinha bem. Eu posso aprender a cozinhar. Tá? Ou não tô louca por ninguém, eu quero aprender a cozinhar pra mim. Antes que as feministas de plantão briguem comigo, né? Porque hoje em dia algumas pessoas acham que é uma vergonha você cozinhar para o homem amado, né? E o homem amado também pode cozinhar para você, né? Mas antes que alguém brigue aí comigo, eu já falo, né? Então, eu queria muito ser pintora de quadros. Eu posso aprender. Eu posso aprender qualquer coisa. Eu tenho um colega de trabalho que ele falou para mim anteontem que ele está fazendo um curso no YouTube gratuitamente para ajudar ele com a profissão dele. Gente, hoje em dia é tudo grátis. O que eu entrego para vocês nesse canal gratuitamente, eu vou dizer para vocês que tem canais aí que não entregam 10% do que eu entrego sem cobrar. Né? Então eu quero aprender um curso em milagres, eu quero praticar um curso em milagres. Eu posso aprender. Posso aprender tudo, qualquer coisa. Posso aprender a falar inglês, a falar francês, a falar italiano. Ei, tchau. Né? Então é uma escolha. Tá, vocês podem falar assim, tá, mas a mãe dela não tinha essa escolha. Tinha sim, a gente sempre tem. Os livros sempre estiveram por aí. A minha jornada de autoconhecimento, de autocura, de cura da minha criança interior não começou no YouTube. Ela começou através do primeiro livro que eu li, que mencionou a terapia de renascimento e que me fez buscar a minha terapia de renascimento. E ao eu encontrar a terapia de renascimento, eu encontrei junto um curso em milagres. Tá? Como sempre presenciei uma relação de casamento abusiva entre a mãe e o pai, né? Com vários gritos, dedos na cara, opressões, cresci vendo a minha mãe chorar. E eu dizia para mim mesma, não quero um casamento assim para mim, quero ser mãe, mas eu não quero isso na minha vida. Adivinha o que aconteceu? Uau! Não casei e assumi o meu filho sozinha. Sou solteira.
tive alguns relacionamentos que não passaram de 4 anos. Lógico que eu tenho que trabalhar isso dentro de mim e estou trabalhando, né? Ela diz que está tentando, mas ela está trabalhando. Em 2019, graças a um chacoalhão de uma amiga, parei de rastejar por migalhas de amor de minha mãe e fui cuidar da minha vida emocional e foi libertador. Entendi que a minha mãe não tem amor para dar e é um processo dela a ser trabalhado, se ela quiser, na hora que ela quiser. Esse passo que você deu de parar de rastejar por migalhas de amor é um passo crucial. Eu também, num determinado momento da minha vida, eu dei esse passo com pessoas muito importantes da minha vida. Eu falei, não rastejo mais, não mendigo mais. Estou mendigando amor, estou mendigando afeto, acabou aqui. Né? Foi libertador, exatamente essa palavra. Ela botou, inclusive, a palavra libertador em letras maiúsculas. Passei pela mesma coisa. Então, se essa pessoa não tem amor para dar, para mim, tem para outras pessoas. Não tem amor para dar para mim, então eu vou chorar, vou lamentar, vou ficar triste, mas vou seguir em frente, tá? Foi aí que eu conheci um curso em milagres e eu nunca mais parei de buscar pela verdade absoluta. A verdade, meu amor, ela sempre vai ser relativa. Relativa em relação aos níveis de consciência nos quais nós estamos. Nós estamos aprendendo verdades aqui para subirmos os primeiros degraus da escadaria da ascensão. Quando a gente subir, a gente aprende uma verdade maior. E uma verdade maior, e uma verdade maior, e uma verdade maior. Essa verdade absoluta a qual você se refere, ela é Deus. E Deus é o incognoscível, é o mistério, né? Tá? Só para você ficar tranquilo. Sou imensamente grata. Peraí. Sabe, Jaque, mesmo fazendo várias técnicas de perdão, para a minha mãe ainda sinto que não me desvencilhei ou perdoei profundamente. E isso atrapalha muito a minha vida, inclusive financeiramente. Sim, são cascas de cebola que a gente vai descascando. Mas a vida financeira é bom você trabalhar o perdão pelo pai, tá? Olha para esse pai. Olha para esse pai, tá? Às vezes, os maus tratos das mães, eles ocupam um quadro inteiro. Mas uma mãe que nos maltrata, normalmente está associada a um pai, está casada com um pai que é ausente, tá? Então, olhe para esse pai, faça esse trabalho de perdão para o seu pai. Depois você pode voltar para ela. Esse trabalho é para a vida inteira, né? Sou imensamente grata à minha mãe, porque ela fez o seu melhor. Passei a minha infância dentro da Seichonoye, acampando dentro dos seminários de Biuna, praticando a Sutra Sagrada e a meditação Shinsokan. Faço em japonês até hoje. Uau, que máximo! Então, minha querida, essa dívida de gratidão você tem com os seus pais. Você passou a sua infância dentro da Seichonoye, né? Seichonoye é para quem veio trabalhar tópicos avançados de desenvolvimento humano, né? A gente veio para mergulhar mesmo nessa questão do perdão e da liberação da culpa, tá? Parabéns, isso é maravilhoso. Eu não tive essa oportunidade. Eu entrei para Seichonoye já velhota em 2016, tá? Tive a honra de frequentar as palestras do Gasparetto em São Paulo, no Ipiranga, e presenciar várias sessões de pinturas que ele fazia com a boca e com os pés. Realmente ele era maravilhoso em todos os sentidos, e isso eu devo à minha mãe, que me pegava pela mão e me levava junto na tentativa de passar o melhor para nós. Olha que beleza! Então, trazer a espiritualidade para a sua vida foi o jeito que ela encontrou, dentro das possibilidades dela, de te dar todo o amor que ela tinha dentro de si enrustido, né? Olha que máximo, olha quanto você recebeu dela. E olha, essa oportunidade eu não tive, porque como eu moro no Rio, Gasparetto nunca fez de sessão de pintura mediúnica aqui no Rio, ou se fez eu não vi, não fiquei sabendo, acabei não indo, tá? Então a gente chegava lá no espaço dele, o espaço da espiritualidade independente, e a gente via aquelas pinturas dele, tinha um unicórnio na entrada do espaço monstruoso. Era um unicórnio dentro de umas folhagens, sabe? Então você só via a cabeça do unicórnio, aquele chifre,
e as folhas, né? Nossa, mas é a coisa mais linda do mundo, do mundo. Então tinham várias pinturas dele. Mas eu nunca tive palestra, ou nunca vi uma sessão, nunca presenciei Gasparetto pintando, né? Mas estive com ele, peguei, abracei, beijei, né? Teve um dia que eu tava chegando na Santo Amaro, o espaço era aqui na Santo Amaro, no Catete, eu tava chegando, subindo a Santo Amaro a pé, né? Eu tinha parado o meu carro num lugar um pouco distante, onde tinha vaga, e eu tava subindo a Santo Amaro a pé, uma ladeira, até o espaço dele. Aí ele passou de carro. Aí ele entrou no espaço dele. Ele tinha um carro, era um Kia Soul. Soul, que é alma em inglês, né? Kia Soul. Ele tinha um Kia Soul branco. E aí ele passou e ele me viu. E aí eu falei assim, cara, será que ele vai me cumprimentar? Que ele era todo reservadão, né? Coisa de tiete, né, gente? Coisa de tiete, de Gasparete, né? Como ele brincava, né? Que ele falava que nós éramos as Gasparetes. Coisa de Gasparete. E aí ele saiu do carro, fechou o carro, aí eu tava chegando. Quando ele me viu, ele me deu um sorriso e fez assim pra mim. E foi. Gente, eu ganhei o dia, eu quase morri naquele dia. Juro pra vocês, eu quase morri naquele dia. Né? E eu tava adiantada, então, olha, até me emociono, né, de contar. E eu tava adiantada, eu cheguei lá e, enfim, ainda fui esperar. E aí ele se preparava, né, pra entrar, pra dar aula. Nossa, foi muito emocionante. Quem conheceu o Gasparetto vai entender essa emoção, né? Foi uma honra realmente estar com ele. Que pena que ele deixou a gente tão cedo, né? Nossa Senhora, que pena. Bom, depois de todos esses ensinamentos, é lógico que hoje eu sei que ela poderia ter feito diferente em relação ao seu casamento, ao meu nascimento, e que eu não tive culpa nenhuma. Mas é um conhecimento racional, né, Silvana? Estamos trabalhando no aprofundamento dessa consciência. Entendo que escolhemos os pais que queremos ter para cumprir o nosso aprendizado. Isso. Risos. Ela, com 79 anos, hoje faz parte da conscienciologia e está tentando, da maneira dela, evoluir. Não conheço conscienciologia. Já ouvi falar da cientologia e não sou muito fã, né? E está tentando, da maneira dela, evoluir. Isso é maravilhoso, né? Que bom. Agora é continuar a agradecer ao Divino Espírito Santo por essa oportunidade de limpar todos os traumas e culpas dentro de mim. Agradeço todos os dias por ter te conhecido, professora querida, e pela sua vida. Obrigada, obrigada, obrigada. Desculpe pelo texto longo. Não, imagina, adoro textos longos. Eu sou zero resumida, né, gente? Minhas lives duram 3 horas, né? Então, escrevam textos longos, escrevam os textos que vocês quiserem, né? Então, o que você vê aqui é a Silvana se libertando no processo, a Silvana no processo de libertação, no qual todos nós estamos, de abrirmos mão das expectativas de que o outro, notadamente nossos pais, sejam do jeito que nós gostaríamos que eles fossem, né? Meu pai deveria ter sido amoroso, minha mãe deveria ter sido amorosa. Se eu estou no deveria, eu estou no sistema de pensamento do ego. Eu estou na minha ilusão egóica. Eu posso aceitar esse pai e essa mãe com as limitações que eles têm? Eu posso me aceitar com as limitações que eu tenho? Claro que isso não vai me impedir de querer melhorar e não ter mais essas limitações, como a gente leu aqui no texto da Marianne. Claro, óbvio, mas eu posso me aceitar hoje na minha limitação, como eu tô agora? Será que eu posso me aceitar? Será que eu posso aceitar o meu pai do jeito que ele é? Será que eu posso aceitar essa mãe com 79 anos? Que não pôde amar, porque não pôde se amar? Eu posso, tem uma realidade aí, né? Então, quando eu abro mão das minhas expectativas, quando eu abro mão, né? Porque é mais ou menos assim, eu estou querendo tirar leite de pedra. Quando eu abro mão
de dizer que o outro deveria ter sido do jeito tal, ou que ele deveria ser do jeito tal, eu tô soltando as minhas amarras mentais sobre ele, que ele seja do jeito que ele pode ser, que ele esteja no nível de consciência que ele está. E se ele quiser sair, na hora em que ele quiser sair, do jeito que ele quiser sair, ele vai encontrar essa saída. Porque, gente, o curso diz, esse curso é obrigatório, só é voluntária a hora em que você vai fazê-lo. E a Sechonoye diz, o curso diz isso de um outro jeito, que eu não estou me lembrando qual é, mas eu vou usar aqui a frase da Sechonoye que eu amo, que é: você será salvo infalivelmente. O que quer dizer isso? Você vai sair desse estado de consciência de terceira dimensão, de Matrix, de metaverso, obrigatoriamente. Esse mundo já acabou, inclusive, né? Esse mundo já acabou, né? Nós estamos aqui vivendo o passado. Então a gente pode respeitar que cada um tenha um tempo. Podemos ajudar as pessoas em uma única hipótese, se essas pessoas nos pedirem ajuda. Se elas não nos pedirem ajuda, se elas não estiverem interessadas no que a gente está fazendo para melhorar, então para que a gente vai tentar impor a nossa verdade a elas? Deixa elas, cada um no seu tempo, cada um no seu caminho. Sabe? E as pessoas mudam de ideia, né? Graças a Deus. As pessoas saem da própria ignorância, graças a Deus. A gente também. Uma coisa que eu procuro exercitar muito na minha vida é manter a minha mente aberta, né? Mas às vezes não é possível, né? Tá bom? Então é isso, Silvana. Parabéns, obrigada pela sua mensagem. Tá no caminho. A minha dica para você é, com relação aos problemas financeiros, olhar para sua relação com o seu pai. Eu já mencionei aqui com vocês que quando a constelação familiar, essa filosofia sistêmica que o Bert Hellinger descobriu, observou, quando ele começou com isso, ele dizia que o sucesso financeiro tinha a ver com o pai e o sucesso nos relacionamentos tinha a ver com a mãe. Depois ele, por uma razão que eu desconheço, não sei, não acompanho o trabalho dele de perto, ele começou a dizer que o sucesso financeiro também tinha a ver com a mãe. Aí o pai, coitado, o pai já não tem mais nem lugar, né? Eu não concordo com isso. Eu sou da velha guarda lá. Para mim, o sucesso financeiro tem a ver com as matrizes do pai, da relação com o pai, tá? Porque a energia Yang é aquela que nos leva para o mundo, para o trabalho, para a realização, para a materialização dos nossos serviços e produtos em energia monetária. Dinheiro é energia, né? E é exatamente o que a Sechonoye fala, né? Eu não sei se o Bert Hellinger ele estudou shintoísmo, mas dentro do shintoísmo existem ensinamentos milenares que são muito semelhantes com os ensinamentos da constelação familiar. O próprio trabalho com os ancestrais, com a ancestralidade, né? Muito semelhante. Na filosofia, não na prática, né? Você não faz constelação familiar no shintoísmo, mas você faz outras coisas para liberar os seus ancestrais do que a gente chama de ilusão, né? Então, se seus ancestrais estão em ilusão, a sua vida poderá estar sendo involuntariamente afetada por eles. Eles não estão fazendo isso por mal, mas estão afetando, né? Como nós estamos todos presentes nesse mesmo campo morfogenético, estamos sendo afetados pelos nossos ancestrais que estão em ilusão. Então, uma parte muito importante da filosofia da Sechonoye, que é 33% shintoísmo, 33% budismo, 33% cristianismo. Cristianismo raiz, tá, gente? Não é catolicismo, é cristianismo, tá bom? Então, eu investigaria a possibilidade de fazer um trabalho de cura para minha relação com o meu pai, tá bom? Para finalizar o vídeo, não vou ler texto hoje, eu quero ler a mensagem da Denise a Helena. Muito bonitinha. Meu Deus! Esse vídeo explodiu a minha mente. Eu também me culpava e me fazia essa pergunta. Perguntar
Que culpa eu vim trabalhar foi uma das melhores coisas que eu escutei. Então, Denise, o mapa astral é sensacional para a gente olhar para isso. Ai, que presentes fofos. Ah, eu também achei. A minha criança ficou em êxtase, tá? Jaque, eu tenho muita dificuldade em entender o que é realmente a separação. Seria como eu acreditar que a felicidade está fora de mim, nas formas, e não na minha mente? Mas quando eu penso em pessoas, eu não entendo sobre enxergar os meus irmãos como separados de mim. A história do patinho, que aula espetacular. Preciso ver a live. Obrigada pela sua mensagem. Veja a live, pelo amor de Deus. Veja a live. Então, Denise, com relação a tudo isso que você falou, tudo que você falou tá certo, tá? Acreditar que a felicidade está fora de mim decorre da ilusão da separação. Acreditar que a felicidade está nas formas decorre da ilusão de separação. Acreditar que a felicidade não está dentro de mim e na minha mente decorre da ilusão de separação. Mas com relação ao outro, eu vou te explicar como é de uma maneira muito fácil. Você não vai mais ter dúvida. Eu acreditar na ilusão da separação é eu causar um mal para você, achando que eu não estou causando um mal para mim. É eu fazer um bem para você, achando que eu não estou fazendo um bem para mim. Isso é acreditar na ilusão da separação com relação ao outro. Vejam, isso não inclui estabelecermos limites e nos protegermos do mal do outro, da maldade do outro. Claro que eu vou investigar onde é que dentro da minha mente está essa culpa que está atraindo a maldade alheia. Tá? Mas acreditar na ilusão da separação em relação ao outro é falhar na compreensão da regra de ouro que Jesus nos deu, que o nosso mestre Yeshua nos deu. Faça ao outro apenas aquilo que você quer que seja feito a você, para você. Tá bom? Então, quando eu tô nessa ilusão, eu vou lá e eu dou um chute num cachorro. Ah, com os animais também vale? Vale. Eu dou um chute num cachorro e eu tô achando que aquilo não vai voltar pra mim. Aquilo vai voltar pra mim. É uma das leis do universo que também se manifesta aqui na terceira dimensão. Ação e reação. Para toda ação haverá uma reação na mesma intensidade, na mesma direção e no sentido oposto. Tá? Então, o que eu mandar para fora, eu vou receber. A energia que eu mandar para fora, seja de amor, seja de ataque, ela vai bater e pá, ser refletida para mim. É que nem você jogar squash. Eu sempre dou aqui o exemplo do jogo de squash. Tá? Bateu na bola, pá, a bola volta. E essa é a delícia de você jogar squash. Pá, 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 pá. Com a parede. Você tá jogando com uma parede. Tá? E é divertidíssimo, né? Bater uma bolinha lá na parede. Tá? Então, a ilusão de separação é eu achar que o que eu tô fazendo pro outro não vai voltar pra mim. A outra coisa que ajuda a gente a entender essa coisa da ilusão da separação no relacionamento com o outro é eu achar que a manifestação que o outro está me trazendo é dele e não tem nada a ver comigo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da Silvana, né? A Silvana, ela falou assim, que ela presenciou uma relação de casamento abusiva, né, dos pais dela, com gritos, dedo na cara e opressões. E ela cresceu vendo a mãe dela chorar, tá? Isso, o casamento dos pais. Foi a avó dela que morreu com 23 anos de um infarto fulminante. Tá? O casamento dos pais dela era abusivo, com vários gritos, dedo na cara e opressões, tá? Então vamos supor que a mãe dela tenha sofrido muito, entre aspas, nas mãos desse marido, né? Então, como é que a gente vê isso? Ah, essa mulher, ela era vítima do marido dela. Não, mas o curso diz pra mim que eu não sou vítima do mundo que eu vejo.
né? Então, o que que o meu marido abusivo, que briga comigo, não cuida de mim, não é amoroso, que me abandonou com meus filhos, o que que esse marido ele tá me mostrando? Ele tá me mostrando o meu nível de consciência, tão tosco quanto o dele, tá? Ele tá me mostrando que eu sou emocionalmente profundamente imatura. Então a imaturidade emocional do meu companheiro, ela me mostra a minha. O meu companheiro é o meu espelho. Como isso acontece, como isso pode ser desfeito, gente, só aí 30 lives e um curso inteiro. Tem que dar um curso sobre esse assunto, né? Já recomendei a vocês que leiam o livro O Amor Encantado, da Marianne Williamson. Ele pode ajudar nessa compreensão. Tem aí na estante virtual, baratinho, R$20 vocês compram. Leiam. Eu acabei me aprofundando muito nas referências que a Marianne dá nesse livro, e eu fui estudar com as pessoas que trouxeram a ela um modelo teórico, referencial teórico, para ela escrever esse livro, tá? Isso dá pra gente fazer um curso, sei lá, de 10, 15 aulas, a gente pode montar um curso e fazer um curso sobre esse assunto, que tá totalmente integrado dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo, essa compreensão, tá? Então, olha o que acontece. Olhem o que acontece. Essa mulher imatura e infantilizada, ela se une a esse homem imaturo e infantilizado que é abusivo. Então, a mulher, ela entra nesse pseudo papel de vítima e o homem, ele entra nesse pseudo papel de algoz. Já falei para vocês, vítima e algoz estão sempre no mesmo nível de consciência. Então, eu preciso, especialmente numa relação sexoafetiva, com o meu parceiro, com a minha parceira, eu preciso ver o outro como meu espelho. O outro é o meu espelho. O outro talvez seja eu virada do avesso, né? Num relacionamento de um viciado com uma codependente, que é o mais comum, o meu viciado é o narcisista e a mulher é a codependente. É a chave fechadura. A chave da doença da codependência, ou melhor, a chave da doença do vício, do alcoolismo, da drogadição, do narcisismo, ela entra na fechadura da codependência, tá? Então, essa é uma maneira também de você se lembrar que você e o outro são um só. E de que o outro é o seu espelhão, como eu costumo dizer, né? O outro é o meu espelhão, tá aqui na minha frente, né? Então é isso, meus queridos. Eu vou finalizar o vídeo aqui. Denise, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se não respondi, por favor, comente, que nós podemos nos aprofundar um pouquinho amanhã. Eu espero amanhã poder voltar a continuar a nossa leitura dos textos falando aí sobre o caráter rígido e sobre a ferida da injustiça, tá bom? Então, que eu me lembre de qual é o meu propósito. Então, meu Divino Espírito Santo, que por favor você nos lembre hoje de qual é o nosso propósito. O nosso propósito é aceitar a realidade tal qual ela apresenta, perdoar a realidade e as pessoas, os nossos relacionamentos, tais quais eles se apresentam, e termos gratidão, porque tudo foi perfeito para que nós pudéssemos enxergar as nossas fraquezas, as nossas falhas de caráter, como foi comentado hoje mais anteriormente, mais cedo, com o texto da Marianne Williamson, tá? Então, primeiramente, eu aceito o que é. Eu aceito. Esse vestido é azul. Eu quero vestir azul hoje ou eu quero vestir vermelho? Eu não vou ficar, esse vestido ele deveria ser vermelho. Não, o vestido é azul, tá? Aí eu perdoo o vestido por ser azul. Ele é o que é. Ele não pode ser vermelho, né? Então eu ficar culpando, atacando ele por ele ser azul. Loucura, loucura, loucura de quem? Do seu ego. Da sua mente completamente desconectada. Rodando 100% o sistema de pensamento do ego, tá? E em terceiro, eu agradeço. Porque ao constatar que o vestido é azul, e ao me lembrar de que, na verdade, o que eu quero é vestir um vestido vermelho, eu posso, então, desenvolver dentro de mim as habilidades que vão me propiciar comprar um vestido vermelho.
usar um vestido vermelho, ter prazer e felicidade me vestindo de vermelho. Tá bom? Então, quando a gente pratica isso nas nossas relações, 90% dos nossos problemas terminam. Talvez 90% dos nossos relacionamentos terminem também. Ou tenham uma pausa temporária, tá, gente? Isso também acontece. E tá tudo certo. Mas nós nos preparamos para a gente ver realmente o que a gente quer da nossa vida e com quem realmente a gente tem afinidade, tá? Eu tenho afinidade com esse cidadão aqui? Ah, eu tenho. O que eu quero com ele? Ah, eu quero ser amiga dele. Porque casar com ele eu não dou conta. Não vou me casar com ele, eu não dou conta. Né? Então, eu fico amiga dele. Né? Eu não vou me casar lá com o fulano e entrar na minha sombra, na minha loucura de dizer que agora ele, burro velho, vai ter que ser diferente do que ele é. Zero de aceitação. Já comecei falhando no primeiro nível, no primeiro degrau aí. Tá bom? Então, basicamente é isso. Meus queridos, minhas queridas, comentem. Agradeço novamente a Silvana Lima. Agradeço novamente a Denise Helena. E Denise, se eu não tiver te respondido, por favor, sinalize que amanhã a gente complementa, tá? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.